2 Reis 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a Só, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou no cárcere. Depois o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, rei da Síria, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abó, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Será em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe tinha dito: não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês, e que lhe enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não os imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagem de fundição. 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Será e adoraram todo o exército do céu. E serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso, o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu.
Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois, quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim, os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles. Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefavaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugares dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhe ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhe ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. E os da Babilônia fizeram Sucote, Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os Amate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os safavitas queimavam seus filhos, e a Adramaleque e a Anamaleque, deuses de Sefavaim, mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e ele lhe havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhe ofereçam sacrifícios. Mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu,
por escrito: não adore outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses, mas adore o Senhor seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram os seus pais, assim fizeram também os seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje.